E se eu te dissesse que, por séculos, uma das maiores obras de engenharia da história humana esteve diante dos nossos olhos, mas ninguém conseguiu enxergar? Não por falta de inteligência, não por falta de escavações, mas porque a própria floresta decidiu esconder tudo. Debaixo da Amazônia, onde hoje só vemos árvores, rios e silêncio, existiu uma rede de cidades tão organizada, tão extensa e tão avançada que desafia a ideia de que a floresta sempre foi intocada. E o mais inquietante não é o tamanho dessas cidades. É o fato de que elas existiram por mais de 1000 anos. E simplesmente desapareceram. Hoje, você vai conhecer a história da cidade gigante que a Amazônia escondeu por 2500 anos. E porque só agora começamos a entender o que realmente estava ali. Durante muito tempo, a Amazônia foi descrita como um lugar hostil demais para grandes sociedades humanas. A ideia dominante era simples: solos pobres, floresta densa, excesso de chuva. Nada disso permitiria cidades grandes, planejamento urbano ou populações numerosas. Essa visão moldou livros escolares, documentários e até pesquisas científicas por décadas. Mas algo não se encaixava. Relatos antigos falavam de aldeias extensas. Exploradores do século XVI descreviam populações organizadas, estradas largas e campos cultivados. Durante anos, esses relatos foram tratados como exagero ou fantasia. A floresta parecia ter apagado qualquer prova. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas, que vão surpreender você. O que quase ninguém percebeu é que a Amazônia não apaga o passado de forma violenta. Ela não explode cidades, não derruba tudo de uma vez. Ela faz algo muito mais eficiente. Ela cobre, envolve e silencia. E, quando percebemos, o que existiu parece nunca ter estado ali. A floresta cresce rápido, mas cresce em silêncio. Raízes avançam como dedos pacientes, quebrando lentamente o que foi construído. Troncos surgem onde antes havia caminhos. O chão se eleva, se move, se transforma. E o relevo original simplesmente deixa de existir. Em poucas gerações humanas, uma praça vira um morro. Um centro cerimonial vira apenas uma elevação estranha no terreno. O que era rua vira trilha. O que era cidade vira paisagem. E ninguém desconfia de nada. É por isso que, durante séculos, o erro se repetiu. Exploradores olhavam para a Amazônia e viam apenas floresta. Pesquisadores caminhavam por ali e viam apenas natureza. Poucos paravam para pensar se aquilo tudo era realmente natural. E quase ninguém fazia a pergunta certa: como uma floresta tão densa surgiu de forma tão uniforme? Por que certas áreas eram mais férteis do que outras sem explicação clara? Por que o terreno parecia organizado demais em alguns pontos? Essas pistas estavam ali o tempo todo, mas passaram despercebidas. A verdade é que essas cidades não foram feitas para durar milênios visíveis. Elas foram feitas para funcionar em harmonia com o ambiente. Sem pedra, sem mármore, sem monumentos eternos. Tudo era terra, madeira e planejamento. E isso confundiu completamente a história. Quando pensamos em civilizações antigas, pensamos em ruínas grandiosas. Pirâmides, templos, colunas de pedra. Mas e se uma civilização escolheu outro caminho? E se ela construiu algo que parecia simples, mas era extremamente inteligente? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Essas cidades não estavam escondidas no subsolo profundo. Elas estavam logo abaixo dos nossos pés. O problema é que ninguém sabia o que procurar. Sem paredes de pedra, não havia nada óbvio para escavar. A floresta venceu no jogo da paciência. Durante muito tempo, qualquer elevação era tratada como natural. Qualquer alinhamento reto era visto como coincidência. A ideia de cidades grandes ali parecia absurda. Afinal, quem construiria cidades no meio da floresta? Essa pergunta atrasou tudo. E aqui entra um detalhe curioso. A Amazônia não apenas escondeu essas cidades. Ela se beneficiou delas. Muitos trechos da floresta cresceram sobre solos melhorados por humanos. Ou seja, a cidade virou floresta. Isso significa que parte da Amazônia que vemos hoje só existe desse jeito por causa dessas pessoas antigas. Eles moldaram o solo, controlaram a água, organizaram o espaço. Depois desapareceram.
E a floresta assumiu o controle. Agora pense nisso com calma. Você pode estar olhando para uma das maiores florestas do planeta e, sem saber, estar pisando sobre ruas, praças e bairros inteiros. Tudo escondido à vista de todos. Não parece absurdo demais? E o mais inquietante é que isso não aconteceu em um único ponto. Aconteceu em várias áreas diferentes. Sempre do mesmo jeito silencioso. Sempre sem deixar ruínas óbvias. Sempre enganando quem veio depois. Talvez o maior truque da Amazônia não tenha sido esconder uma cidade, mas convencer o mundo inteiro de que nunca houve nada ali. E, por muito tempo, nós acreditamos. Agora me diga, quantas outras histórias foram engolidas da mesma forma? Quantos segredos ainda estão debaixo da floresta? E se isso foi ignorado por 2.500 anos? O que mais estamos deixando passar despercebido agora? A virada não veio de uma escavação clássica, com pincéis e pás. Ela veio do céu, quando arqueólogos passaram a usar uma tecnologia capaz de atravessar a floresta com luz. Tudo aquilo que parecia natural começou a se revelar de outra forma. E nada foi como antes. Esse sistema lança pulsos de luz em direção ao solo. A maior parte bate nas copas das árvores. Mas alguns feixes conseguem atravessar até o chão. O retorno desses sinais cria um mapa do relevo escondido. Um mapa que ninguém jamais tinha visto. Quando os primeiros resultados surgiram nas telas, o silêncio tomou conta. Ali onde antes havia apenas verde, começaram a aparecer padrões. Linhas longas demais para serem naturais. Ângulos precisos demais para serem coincidência. Formas que a natureza simplesmente não costuma desenhar. Caminhos retos surgiam conectando pontos distantes. Plataformas se repetiam com espaçamento regular. Áreas elevadas apareciam sempre nos mesmos formatos. Era como se alguém tivesse desenhado uma cidade e depois apagado tudo com árvores. Nesse momento, uma pergunta ficou impossível de ignorar. Quem faria tanto esforço para organizar a terra dessa forma? Por que construir caminhos largos no meio da floresta? E, mais importante, por que ninguém tinha percebido isso antes? A resposta começava a surgir ali. O que parecia uma aldeia isolada revelou algo muito maior. Cada novo mapa adicionava mais conexões. Um caminho levava a outro. Uma plataforma revelava várias ao redor. A escala crescia rápido demais para ser ignorada. Não era um ponto fora da curva. Era um sistema inteiro funcionando em conjunto. Cidades conectadas, áreas planejadas, espaços definidos. Tudo seguindo uma lógica clara. Nada improvisado. E aqui entra um detalhe quase irônico. Por anos, se acreditou que faltava tecnologia para viver ali. Mas o que faltava, na verdade, era tecnologia para enxergar o que já tinha existido. A floresta não estava vazia. Nós é que estávamos cegos. A cada sobrevoo, o mapa ficava mais denso. Mais linhas, mais formas, mais estruturas. O que parecia exceção virou padrão. E o padrão virou evidência. Uma evidência difícil de aceitar. Porque aceitar isso muda tudo. Muda a ideia de quem habitou a Amazônia. Muda o tamanho dessas populações. Muda a forma como a história foi contada. E nem todo mundo estava pronto para isso. Alguns ainda tentaram explicar como formações naturais. Outros falaram em coincidência do relevo. Mas as linhas continuavam retas demais. Os padrões continuavam precisos demais. E a floresta continuava entregando o segredo. A verdade é que não havia apenas uma cidade ali. Havia muitas. Conectadas, organizadas, planejadas. Uma rede inteira escondida sob árvores antigas. Esperando alguém olhar do ângulo certo. E quando esse ângulo finalmente apareceu, a Amazônia deixou de ser apenas floresta. Ela se revelou como um enorme livro de história. Um livro sem letras, sem páginas, mas cheio de marcas deixadas por mãos humanas. No Vale do Pano, no coração da Amazônia do Equador, algo começou a chamar atenção. O terreno não se comportava como floresta comum. Havia elevações repetidas, alinhadas demais para serem naturais. Quando os mapas ficaram prontos, o impacto foi imediato. Aquilo não era acaso. Era planejamento.
Os pesquisadores identificaram milhares de plataformas moldadas na Terra. Não eram montes aleatórios deixados pela natureza. Eram bases para casas, espaços coletivos e centros cerimoniais. Todas distribuídas com lógica e repetição. Como bairros organizados de uma grande cidade. Essas plataformas não estavam isoladas. Elas eram ligadas por estradas largas e incrivelmente retas. Caminhos que atravessavam a floresta por longas distâncias. Estradas largas o suficiente para intenso movimento humano. Nada disso combina com uma ocupação improvisada. No centro de muitos desses conjuntos, surgiam grandes espaços abertos. Praças pensadas para encontros, rituais e decisões coletivas. Locais onde a vida social acontecia. Onde pessoas se reuniam, conversavam, trocavam histórias. Sim, até fofoca deve ter rolado ali. Além disso, havia sistemas inteligentes para lidar com a água. Canais de drenagem cuidadosamente construídos. Soluções para enfrentar chuvas intensas sem destruir a cidade. Nada deixado ao acaso. Quem construiu isso conhecia muito bem o ambiente. As áreas agrícolas também faziam parte do plano. Campos organizados, solos preparados, produção constante de alimento. Essas cidades não dependiam da sorte. Elas produziam, armazenavam e se mantinham. Isso sustenta populações grandes por muito tempo. E aqui vale reforçar algo importante. Isso não é um único assentamento fora da curva. É um conjunto enorme de áreas interligadas. Uma verdadeira rede urbana espalhada pela região. Uma cidade gigante em forma de sistema. Essas construções começaram a surgir cerca de 500 anos antes de Cristo. Muito antes de muitos impérios famosos entrarem em cena. E permaneceram ativas por mais de 1000 anos. Gerações nasceram, viveram e morreram ali. Isso é estabilidade, não improviso. Enquanto muita gente ainda aprendia a viver em vilas pequenas. Essas sociedades já dominavam o espaço ao redor. Planejavam, construíam, mantinham e adaptavam. Tudo em plena floresta tropical. Nada mal para quem foi chamado de primitivo por tanto tempo. Aqui surge uma pergunta inevitável. Como uma sociedade dessas foi ignorada por tanto tempo? Como cidades inteiras desapareceram dos livros de história? A resposta incomoda. Porque o erro não foi deles. Foi nosso. Durante muito tempo, acreditou-se que a Amazônia limitava o ser humano. Hoje sabemos que ela foi moldada por ele. Essas cidades não lutaram contra a floresta. Elas trabalharam junto com ela. E isso muda completamente o jogo. Outro detalhe curioso é o material usado. Nada de grandes blocos de pedra para impressionar o futuro. Tudo feito com terra, madeira e inteligência. Funcional, eficiente e integrado ao ambiente. Talvez por isso tenha sido subestimado. Essas cidades não gritavam grandeza. Elas funcionavam. E funcionaram por séculos. Até que, aos poucos, foram sendo abandonadas. Sem colapso espetacular. Sem final cinematográfico. A floresta então fez o que sabe fazer melhor. Cresceu. Cobriu caminhos, engoliu praças, escondeu plataformas. Transformou cidade em paisagem. E enganou todo mundo depois. Agora pense nisso com atenção. Enquanto você ouve essa história, existem lugares na Amazônia que ainda parecem vazios. Mas e se não estiverem? E se essa cidade gigante for apenas o começo do que ainda será revelado? É importante dizer algo com total clareza antes de continuar. Essa descoberta não caiu do céu de um dia para o outro. Arqueólogos já desconfiavam que algo grande existiu ali. Fragmentos, pistas e relatos isolados surgiam há décadas. O problema nunca foi a suspeita. Foi a visão incompleta. Durante muito tempo, cada descoberta parecia pequena demais. Um monte aqui, outro ali, separados por quilômetros de floresta. Nada que sugerisse algo grandioso. Tudo parecia desconectado, quase acidental. E assim a história ficou quebrada. Sem enxergar o conjunto, a interpretação sempre ficava limitada. Um sítio arqueológico parecia apenas um vilarejo. Outro parecia um espaço ritual isolado. Nada indicava que havia ligação entre eles. Era como ler frases soltas de um livro rasgado. E aqui entra o erro mais comum da história humana.
Achar que o que é invisível não existe. A floresta dava a impressão de isolamento. Mas isso era apenas aparência. Por baixo, a lógica era outra. Sem o uso do mapeamento aéreo, tudo parecia distante demais. Cada elevação era analisada sozinha. Cada plataforma era interpretada fora de contexto. E fora de contexto, nada parece grandioso. A floresta venceu pelo cansaço. Quando os primeiros mapas completos começaram a surgir, algo estranho aconteceu. As distâncias começaram a fazer sentido. Os alinhamentos começaram a se conectar. E o quebra-cabeça finalmente ganhou forma. Aquilo que parecia aleatório revelou padrão. O que parecia isolado revelou ligação. Caminhos se encontravam. Plataformas formavam conjuntos. Cidades apareciam onde antes havia silêncio. Nesse momento, a narrativa antiga não se sustentou mais. Não era ocupação esporádica. Não era sobrevivência básica. Era planejamento territorial. E isso muda tudo. De repente, o tamanho real apareceu. Não era uma cidade esquecida. Era uma rede inteira funcionando em conjunto. Cada ponto fazia sentido dentro do todo. E o todo era enorme. É quase como perceber tarde demais que você estava olhando o mapa pelo lado errado. As peças sempre estiveram ali, mas ninguém tinha virado o papel. Quando virou, a imagem ficou clara demais para ignorar. Isso explica por que tantos duvidaram no início. Aceitar essa descoberta significa admitir um erro coletivo. Significa reescrever parte da história. E isso nunca é confortável. Nem para a ciência, nem para os livros. Durante muito tempo, a Amazônia foi vista como limite. Hoje, ela aparece como palco. Um espaço moldado por gerações humanas. Com lógica, técnica e visão de longo prazo. Nada improvisado. E aqui cabe uma pergunta direta para você. Se isso ficou invisível por tanto tempo, quantas outras histórias ainda estão fragmentadas? Quantas civilizações ainda parecem pequenas? Apenas porque ainda não vimos o mapa inteiro? Talvez o maior erro não tenha sido ignorar essas cidades. Talvez tenha sido olhar para a floresta e achar que ela contava toda a história sozinha. Porque agora sabemos. Ela escondia muito mais do que mostrava. No fim das contas, não é que ninguém percebeu. Alguns perceberam, sim, mas perceber sem enxergar o todo. É como ouvir um eco sem saber de onde ele vem. E agora, finalmente, o eco ganhou forma. E então chega a parte que mais incomoda quem estuda o passado. Não houve um ataque final registrado. Nenhuma cidade em chamas deixada como aviso. Nenhum inimigo conhecido atravessando a floresta. O fim não foi barulhento. Essas cidades não mostram sinais claros de guerra em grande escala. Não existem camadas extensas de destruição. Não há armas espalhadas indicando conflitos finais. Nada que lembre um colapso violento e repentino. Isso muda completamente a narrativa. Durante muito tempo, acreditou-se que civilizações sempre acabam em tragédia. Guerras, invasões, massacres. Mas aqui, o cenário é outro. O desaparecimento foi lento. E exatamente por isso, mais difícil de perceber. As evidências sugerem mudanças no ambiente ao longo do tempo. Alterações no regime de chuvas. Períodos mais secos alternando com excesso de água. Desafios que exigiam adaptação constante. Nem toda sociedade consegue se adaptar para sempre. A floresta é generosa, mas também exige equilíbrio. Quando esse equilíbrio muda, tudo muda junto. Sistemas agrícolas podem deixar de funcionar. Canais de drenagem podem se tornar insuficientes. E a vida cotidiana começa a ficar mais difícil. Além do ambiente, existem sinais de transformações internas. Mudanças na organização social. Possíveis deslocamentos populacionais graduais. Talvez novas prioridades, novos caminhos. Nem todo fim é um colapso, alguns são escolhas. As pessoas não desapareceram de um dia para o outro. Elas foram saindo aos poucos. Famílias migrando. Áreas sendo abandonadas. A cidade perdendo movimento lentamente. Com menos gente cuidando do espaço, a floresta reagiu rápido. Caminhos começaram a ser tomados por plantas.
Praças viraram áreas verdes. Plataformas se cobriram de raízes. A natureza retomou o controle. E a floresta não tem pressa. Ela não precisa destruir tudo de uma vez. Ela apenas cresce. E cresce. Até que nada mais seja reconhecível. Décadas passam rápido para a floresta. Séculos passam sem esforço. O que era cidade vira relevo. O que era caminho vira trilha. O que era memória vira silêncio. Quando alguém passava por ali gerações depois, via apenas árvores antigas. Nenhuma parede em pé. Nenhuma escultura chamando atenção. Nada que gritasse houve uma cidade aqui. Isso explica porque tudo foi esquecido. Sem ruínas visíveis, não há curiosidade. Sem curiosidade, não há investigação. E sem investigação, não há história contada. O silêncio venceu. Quando os europeus chegaram à Amazônia, olharam para aquele mar verde, viram floresta densa e aparentemente intocada, e assumiram algo perigoso. Acharam que sempre foi assim. Essa suposição moldou séculos de pensamento. A Amazônia passou a ser vista como vazia, habitada apenas por pequenos grupos isolados, sem passado urbano, sem grandes sociedades. Mas essa ideia estava errada desde o começo. Ela ignorava tudo que havia sido engolido. Ignorava o tempo da floresta. Ignorava o modo como essas cidades foram feitas. Ignorava a inteligência de quem viveu ali. O desaparecimento dessas cidades não foi um fracasso total. Foi uma transformação. As pessoas não sumiram do mundo. Elas mudaram de lugar. Mudaram de forma de viver. Parte do conhecimento permaneceu. Práticas agrícolas continuaram em outras regiões. O manejo da floresta seguiu existindo. Mas a cidade, como estrutura, ficou para trás. E isso fez toda a diferença. Sem monumentos de pedra, não havia lembrança visível. Sem escrita preservada, não havia registros diretos. A floresta virou o único arquivo. Um arquivo vivo. E extremamente eficiente em esconder. Pense nisso por um instante. Uma civilização pode desaparecer sem ser destruída. Pode se dissolver no ambiente. Pode virar paisagem. Isso não parece assustador? Porque se isso aconteceu ali, pode ter acontecido em outros lugares. Quantas histórias foram apagadas sem conflito? Quantas sociedades viraram apenas solo fértil? Quantos passados ficaram invisíveis? O mais curioso é que o fim não foi imediato. Essas cidades resistiram por séculos. Atravessaram gerações. Superaram desafios enormes. E mesmo assim, desapareceram. Isso mostra que estabilidade não significa eternidade. Mesmo sociedades organizadas podem acabar. Não por violência, mas por mudanças lentas e constantes. Mudanças que quase ninguém percebe. E aqui entra um detalhe inquietante. Se o fim foi silencioso, ninguém escreveu um aviso. Nenhum alerta ficou gravado. Nada dizendo estamos indo embora. A floresta cobriu tudo antes que alguém perguntasse. Antes que alguém registrasse. Antes que alguém entendesse. E o tempo fez o resto. O esquecimento foi completo. Hoje, quando olhamos para esses mapas, vemos rastros de vida intensa. Mas também vemos ausência. Um vazio deixado pelo abandono. E isso provoca uma pergunta inevitável. Como uma sociedade tão organizada pode simplesmente sumir? A resposta talvez seja desconfortável. Porque ela mostra que o fim nem sempre é dramático. Às vezes, ele é silencioso demais. E por isso, quase invisível. Talvez o maior mistério não seja porque essas cidades acabaram, mas porque levamos tanto tempo para perceber que elas existiram. A floresta não mentiu. Ela apenas fez o que sempre faz. Cresceu. E agora eu te pergunto diretamente: se isso ficou escondido por tanto tempo, quantas outras histórias ainda estão sob nossos pés? Quantos passados foram engolidos sem deixar ruínas? E será que hoje estamos repetindo erros parecidos sem perceber? E agora, o que você vai ouvir vai mudar completamente a forma como você olha para a Amazônia. O detalhe mais impactante está prestes a ser revelado. O que você pensou ser uma floresta primitiva, intocada, sem passado,
Na verdade, é o resultado de milênios de intervenção humana inteligente. Isso mesmo, a floresta que vemos hoje não surgiu por acaso. Por muito tempo, fomos levados a acreditar que a Amazônia era um lugar selvagem, uma vasta terra de mistério e natureza intocada, onde o homem mal podia sobreviver. Mas o que os arqueólogos descobriram, e o que a tecnologia revelou, é algo ainda mais surpreendente. A floresta não engoliu a civilização. A civilização moldou a floresta. Imagine isso por um momento. Essas antigas cidades não desapareceram apenas porque o tempo passou. Elas deixaram sua marca no próprio ambiente. As práticas agrícolas que surgiram ali, os métodos de gestão da terra, a forma como as pessoas transformaram a floresta em algo funcional, sustentável, são a prova disso. Hoje, o que vemos como selva, com suas árvores altas e densas, foi em grande parte moldado por aqueles que viveram ali. A terra foi alterada, fertilizada, e a flora e fauna que conhecemos hoje cresceram sobre as fundações do que um dia foram sociedades complexas. Essas civilizações não eram meros sobreviventes da natureza. Elas a criaram. Quando a floresta se expandiu, ela não fez isso de forma selvagem. Ela seguiu o curso do que foi moldado por mãos humanas. Canais de drenagem, jardins elevados, solos enriquecidos, tudo isso foi legado por sociedades que, ao longo de séculos, construíram e cuidaram da terra. A Amazônia que conhecemos hoje é o reflexo de séculos de planejamento, não de um processo aleatório de crescimento natural. E aqui está o ponto que vai reverberar por muito tempo. Nós, por muito tempo, olhamos para a floresta e acreditamos que ela sempre foi assim. Mas agora, sabemos que a Amazônia é o produto de uma civilização esquecida. Uma civilização que usou seu conhecimento para transformar a terra em seu favor, e que deixou para trás uma herança profunda, mas invisível aos olhos desavisados. A floresta, em sua majestosa expansão, foi, em muitos aspectos, uma criação humana. Tanto quanto foi natureza. E agora, ao olharmos para a selva, não podemos mais ignorar o que está escondido sob ela. A terra que parece ser intocada é, na verdade, um vasto campo de vestígios de uma cultura perdida. Cada árvore, cada raiz, pode estar em cima de algo que foi construído, cuidado e projetado. Estamos apenas começando a perceber o impacto dessas civilizações no mundo natural. Estamos começando a perceber que a Amazônia não é um mistério a ser desvendado. Ela é um legado. E, à medida que continuamos a descobrir mais, entenderemos que a história que conhecemos foi apenas uma pequena parte de um conto muito maior. E se isso foi verdade para essas cidades amazônicas, o que mais pode estar escondido pelo mundo, nas sombras da história, esperando para ser revelado? Quantas outras florestas, desertos e montanhas carregam histórias semelhantes? Onde civilizações que moldaram a Terra desapareceram sem deixar um traço visível? O que sabemos sobre o passado pode ser muito menor do que imaginamos. A Amazônia, com toda a sua grandiosidade e mistério, não é apenas um monumento à natureza. Ela é um monumento à capacidade humana de transformar o mundo, de adaptar-se, de deixar um legado que pode permanecer invisível por séculos. E agora que começamos a ver o que estava oculto, perceberemos que a verdadeira história da Amazônia ainda está sendo escrita. Isso muda tudo, porque a floresta que vemos hoje, tão imensa e intransponível, não é apenas natureza. Ela é a continuação de um passado perdido. E a grande revelação é que nós, finalmente, começamos a ver o que sempre esteve diante de nossos olhos. Talvez o maior mistério não seja o que foi encontrado sob a Amazônia, mas quantas outras histórias ainda estão escondidas, sob lugares que achamos que conhecemos bem demais. Porque, às vezes, o passado não desaparece. Ele apenas espera, até que alguém finalmente consiga enxergar.